Santo dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos mais uma vez aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para juntos meditarmos a palavra de Deus que se encontra em Isaías 35, versículo do 1 em diante. Peçamos que o Espírito Santo nos capacite ao dom do entendimento. Para todos vocês e para todos nós que estamos tristes, essa leitura é uma leitura que nos ajuda a nos levantar à alegria de Deus. Amém? O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus anunciará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, todos verão a grandeza de Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão. E os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virá um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada, que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por eles. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, qual é o deserto que você está passando no dia de hoje? Qual o deserto? Muitas vezes a nossa vida é feita de deserto. Sofrimentos, dores, doenças, angústias. Mas quando nós nos colocamos na presença do nosso Deus, quando nós entregamos nossa vida e nossa alma a Deus, o deserto sumirá. Ele nos prometeu um lugar de alegria, aonde não haverá choro, ranger de dentes, aonde não há mais fome, não há mais trevas, aonde o inimigo de Deus e os nossos inimigos não terão mais acesso a nós. E essa palavra está falando da nossa vida futura. Muitas vezes nós pensamos que a verdadeira alegria é nessa vida.
Muitas vezes nós pensamos assim: eu oro e nada acontece. Porque nós esperamos a recompensa aqui nessa terra. Mas a recompensa que Deus nos prometeu foi a coroa da vida eterna. E é isso que nós temos que lutar verdadeiramente, conseguindo isso através do perdão, saber perdoar, saber pensar que essa vida de nada vale se nós não tivermos a presença de Deus, porque nossa vida é apenas um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se estamos. Porém, quando nós estamos preparados e vivendo a vida em santidade, buscando a vitória de Deus, nós temos uma certeza que iremos contemplar a face de Deus. No momento em que chegar a nossa hora, que nós possamos dizer assim como São Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé e vou agora receber a minha coroa. Amados irmãos e irmãs, essa palavra, ela me tocou muito, porque foi essa palavra exatamente que foi lida no texto do combate de ontem e hoje no rosário da manhã. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu entendi o que Deus quer dizer para nós. Eu sempre pergunto: Senhor, qual é o propósito meu nessa vida? Porque cada um de nós temos um propósito nessa vida. E com certeza, o propósito que Deus me deu, que Deus te deu, não é o propósito de correr atrás de bens materiais, de viver uma vida fazendo maldades. O nosso propósito dessa vida é buscar a Deus, fazer o bem, perdoar mais, amar mais e viver uma vida santa em Cristo Jesus. Pois olha o que ele disse aqui no versículo 4. Digam aos desanimados, não tenhais medo, animem-se. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Então, quando vier as tristezas, as tribulações, animem-se, alegrem-se, porque você tem um Deus que está do teu lado. E Ele vem para nos salvar, Ele veio para nos libertar e Ele vem para castigar os nossos inimigos. Que inimigos são esses, queridos? Nós não lutamos contra seres humanos, contra pessoas dessa terra. Nós lutamos contra as potestades e principados do mundo tenebroso, como diz São Paulo. É esse os inimigos que nós temos. Muitas vezes as pessoas se deixam usar pelo demônio por causa das ganâncias. Muitas vezes vendem até sua própria alma para adquirir riquezas nessa terra. E não é contra aquelas pessoas que nós vamos lutar. A nossa luta é contra o espiritual, é contra os demônios tenebrosos. E como é que nós vencemos essa guerra? Amando a Deus, lutando contra o mal, lutando contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos, porque muitas vezes as pessoas fazem tanto mal a nós que nós somos incapazes de perdoar. E assim vamos adquirindo no nosso coração brechas para que o inimigo entre. E como é que nós tiramos isso? Através da leitura da Palavra de Deus, do Santo Rosário, da Eucaristia. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós nos tornamos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Orações diárias. Isso nos aproxima de Deus e nos afasta do demônio tenebroso. Então, por isso que de noite a gente tem sempre que dizer: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Eu só quero, Senhor, o que me aproxima de Ti. Ódio, mágoa, rancor, ressentimento, riquezas que não são do Teu agrado, afaste de mim porque eu não quero.
A única coisa que eu desejo, meu amado Jesus, é te amar cada dia mais. É levar-te para os meus irmãos, é te adorar, te louvar, te bendizer, te glorificar. E te agradecer, Senhor Jesus, por todas as maravilhas que o Senhor tem na nossa vida. Peço no dia de hoje, Senhor, a graça e a bênção para todos os padres, para todos os bispos, também pelo Papa e por todos os leigos e leigas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de toda perversidade deste mundo. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, e os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. Sejamos dessa forma, amados. Fazei com que os cegos enxerguem, os ouvidos escutem e que nós possamos, Senhor Jesus, estar sempre te amando, te adorando e te louvando. Amém? Gente, que palavra linda, essa palavra é maravilhosa. Peço que vocês peguem a Bíblia de vocês e comecem a ler, porque ali viverão felizes para sempre. Ali viverão felizes para sempre, e a alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. É esse o lugar que eu desejo. É esse o caminho que eu quero, o caminho da salvação. Que Jesus me ajude a levar os meus para Deus. Amém?